O torcedor perguntou aqui sobre o Fortaleza formação. Dá pra fazer uma formação já, Alexandre? Dá pra fazer, né? Porque o time não tem incorporações de reforços, né? Então é o mesmo elenco que vinha jogando. São aqueles jogadores sem 5 atletas que saíram, né? Só que até os atletas que saíram, Denise, eles são jogadores... jogando, né, Ale? Eles são jogadores que não estavam no rol. Pra mim, o grande entrave, o grande problema é com relação ao Lucas Sacha. Porque o Fortaleza ficou de anunciar, não anunciou ainda, né? A saída dele em definitivo. E aí, na ausência desse jogador, o Fortaleza tem um problema técnico, né? Tá tentando se restabelecer, vai jogar fora de casa. Seria muito importante ter volantes de contenção em campo. Sim. E aí você só teria, nesse momento, Zé Wellington à disposição, né? O Pedro Augusto também foi pro Sport. O Sacha tá nessa iminência de sair pro Atlético Paranaense. Não foi anunciado lá e nem foi anunciada ainda a saída dele. Mas tem esse entrave, o jogador deseja defender outro clube, né? Então a tendência é que realmente isso se conclua. E aí você vai ter só o Zé Wellington de titular novamente, né? E aí eu não sei como é que seria essa formação do time titular do Fortaleza, porque foi um longo período de pausa. A gente sabe, Denise, que é só escalar os que vinham jogando, mas mesmo assim o Vojvoda não tinha um time titular definido. E na pausa, ninguém sabe quem se cuidou, quem tá bem fisicamente, quem precisa de mais tempo para se recuperar. Alguns jogadores, né? E aí a gente cita, como o próprio caso do Moisés e outros que estavam no DM, esses continuaram treinando lá no PC. A informação que a gente tem é essa, né? Que eles estavam realmente tentando retornar o quanto antes, até para poder ficar à disposição já no Clássico Rei. Mas o confronto contra o Bahia é antes. Então são muitas inconsistências aí pra gente definir. Se falava muito também sobre o Vojvoda se reinventar. Mas será que isso significa mudar o esquema tático? Mudaria? Aí ele já voltaria muito diferente. A gente não consegue pontuar o que ele vai fazer, né? A gente teve esse período longo de pausa, não tem como a gente fazer uma antecipação. Fato é que o Fortaleza precisa mudar a sua postura. Se ele vir jogando como ele estava jogando nos últimos jogos, aí é um risco muito alto que o time acaba correndo. Fernandinha, e ontem o Marcelo Paes aproveitou para falar do Adam Boreiro, não foi isso? Isso, Adam Bareiro que já está... Bareiro, eu quero chamar de Boreiro, perdão. Ele que já está aqui em Fortaleza, chegou ontem, e aí o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, que estava acompanhando o jogo das meninas, a gente aproveitou por lá para conversar com ele e saber um pouco sobre esse atleta que vem do River Plate e será o terceiro centroavante do Fortaleza. Inclusive, Marcelo Paes comenta sobre isso e sobre o trabalho de Vojvoda com 3 centroavantes no elenco. De qualidade, né? Estava no River Plate, como os maiores clubes da América do Sul, paraguaio, boa idade, boa característica. O Vojvoda já trabalhou com 3 centroavantes aqui, vocês sabem que ele sabe gerenciar isso, poder de ataque, poder de fogo, e certamente vem aí com uma expectativa muito boa para nos ajudar a escolher o Fortaleza, atleta desse nível, poderia ter outras oportunidades, mas quis vir para cá. Sendo assim, agora Lucero, Daverson e Adam Bareiro, os 3 centroavantes do Fortaleza. E aí, como ressaltou Marcelo Paes, o Vojvoda já trabalhou com 3 centroavantes. E aí é esperar como será que será feito esse trabalho do Fortaleza diante desses atletas. Lembrando que, além do José Herrera, que chegou como atacante, e o Adam Bareiro, os dois não vão para o jogo contra o Bahia, da Copa do Nordeste. Isso porque as inscrições já tinham encerrado quando os dois foram contratados pelo Tricolor. Então a expectativa é da estreia ser no Brasileirão. E falando em José Herrera, ou Tuco Herrera, que é como ele quer ser chamado, hoje terá a apresentação oficial do atleta. Nós teremos a oportunidade de conversar com ele e entender mais um pouco sobre essa vinda para o Brasil e principalmente sobre as expectativas diante do Tricolor de Aço. Gata Show. Obrigada, Fernandinha. Vamos colocar essa tela novamente aí, diretor, por favor? 3 centroavantes aí, né, gente? Não que eles vão atuar ao mesmo tempo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque quando o Marcelo Paes fala, o Vojvoda, ele tem, sabe, né, organizar aí, trabalhar com os 3 centroavantes. A quantidade tá boa, Bandeira. Agora a gente tem que ver a qualidade desse povo. E o mais interessante disso tudo, quando você começa a analisar essas contratações, esses movimentos do Fortaleza, é muito do que a gente tem que ver agora, na prática, todos aqueles discursos que a gente viu quando deu a parada, né? A gente não pode esquecer, parece ser muito tempo, mas foi justamente nessa parada. Quer uma parada. águazinha, amigo? Bebo já. Melzinho, mas quer um melzinho? Calma, Guigui. Não, mas o mais detalhe disso tudo, Denise, é que... Não, você vai ter que beber água. Você vai ter que beber água. Dá uma pausa aí pro Bandeira. Beba. Assim, ajuda aí, Alexandre. A grande questão, né, é que
Em algum momento, o Fortaleza tinha 3 centroavantes. E ele parou com essa estratégia, né? Você já teve 3 centroavantes lá no PC. A gente vai lembrar que já jogaram, né? Lucero, Galhardo e Romero. Sim. E depois o Silvio Romero saiu. Teve toda aquela situação envolvendo também o atleta Thiago Galhardo. E aí quem volta ao PC foi o Renato Kaiser, que estava meio que escanteado, porque o Fortaleza não tinha encontrado outra opção no mercado. Então o Fortaleza, ele meio que mudou de discurso, né? Quando ele acreditava que 3 era demais, só 2 é suficiente, agora se percebe que 3 é necessário novamente. É até uma posição que a gente não estava colocando como prioridade quando a gente projetava os reforços, né? Mas o Fortaleza entendeu, e o Papelinho, é uma fala dele, né? Precisava de um centroavante brigador, de mais disposição, que fosse mais pro embate físico, que era o perfil que o Fortaleza já tinha com o Renato Kaiser, por exemplo. Acabou abrindo mão daquele atleta, ele foi vendido, ficou só com 2, e agora traz o Adam Bareiro novamente. No auge, Denise, todo mundo em plenas condições ali de jogar, para mim o Lucero é o melhor jogador desses 3. O Lucero já demonstrou ter essa qualidade, né? Mas a temporada de 2025 dele é abaixo. É uma temporada em que ele é artilheiro do time, mas mesmo assim tem oscilado com relação ao seu próprio desempenho. Então abre margem para esse outro jogador. O Vojvoda insistiu no Davidson, em algum momento até fez alternâncias, né? Lucero e Davidson, um titular um jogo, outro era o outro. O Davidson não acabou conseguindo ocupar esse espaço, e aí chega o Adam Bareiro como essa alternativa. Um jogador com características diferentes, né? Porque o Lucero, teoricamente, é um atleta um pouco mais técnico, né? O Adam Bareiro, ele tem mais dificuldade no passe, por exemplo. Ele é um jogador definidor e trombador lá dentro da área, que é muito forte no jogo aéreo também. A saber se isso também indica uma outra forma de jogar do próprio Fortaleza, né? Fortaleza agora vai jogar insistindo mais nos cruzamentos dentro da área. Ele vai jogar Adam Bareiro e Lucero juntos. São alternativas e variações que o Vojvoda pode fazer. E quando eu destacava, Denise, justamente no ponto que a gente tem que falar... Não, tem uma coisa sobre justamente o Vojvoda quis deixar muito claro naquela janela, nesse sai, não sai, né, naquele imbróglio todo, que parece estar há muito tempo, mas não está. Que ele confiava muito no elenco. Ele queria deixar isso muito claro. Olha, a solução está aqui, né? E o elenco é o pior do mundo. Não, todo mundo se ajuda, esse elenco, eu confio nesse elenco, com esse elenco nós vamos dar a volta por cima. Então, assim, essas chegadas e esses movimentos normais, o Fortaleza diz que iria ao mercado fazer isso, mas o que eu quero ver, e justamente em campo, é como é que ele vai utilizar esse elenco. De que forma? Quem é esse Fortaleza que vai encarar esse Bahia? Qual é esse Fortaleza? O Alexandre destacou a postura, mas eu tô curioso para ver também a formação tática que o Vojvoda vai colocar em campo. Porque até a parada a gente viu que alguns jogadores e algumas formações que ele insistia em colocar não estavam certo. Será que ele vai mudar as convicções? Será que ele vai alterar esse percurso? Será que esse tempo sem jogos, treinando, de férias em casa, vai fazer o Vojvoda mudar com uma forma, com uma cara que o time vem jogando? Porque também passa muito por isso. Passa tanto por essa mudança de postura, e isso o torcedor está cansado de cobrar, mas também passa muito para as suas próprias convicções do Vojvoda. Passa muito pela forma como ele vai jogar, como ele vai escalar esse time. Se tem essas peças que ele não vai poder usar na quarta-feira, mas no domingo já tem um clássico rei. Será que ele já sai com esses jogadores que chegaram agora? Será que vai dar mais tempo? Enfim, foram contratações caras, foram contratações que mexeram com o bolso do Fortaleza e que precisam responder. Precisam ter tempo, precisam ter qualidade para jogar. Vamos ver como é que o Fortaleza vai a campo. A questão do Sacha também é uma incógnita. O jogador já deixou claro que quer ir para o Atlético Paranaense, ninguém faz anúncio, fica aquela especulação, quanto é que vale, quanto é que foi vendido, e isso também é muito ruim para o elenco. A gente não sabe se o Sacha já está afastado, nos treinamentos ele continuava, né? Ele segue treinando. Segue treinando com o time, e isso também meio que contamina, porque a gente não sabe qual é a real situação. Que papo foi que o Vojvoda teve? A gente lembra que por muito tempo, muito pouco, o Zé Wellison ia pro Vitória. E aí uma conversa entre o Vojvoda, Zé Wellison, o atleta quis ficar, né? Quis ficar, o Vojvoda conversou, permaneceu. Será que com o Sacha acontece a mesma coisa? Será que a gente tem uma reviravolta nesse caso? Então são essas questões que tumultuam um pouco esse ambiente, e o Fortaleza precisa de paz, o Fortaleza precisa de tranquilidade para treinar, porque, repito, vem uma sequência muito pesada pela frente. Olha só, sobre o Sacha, a gente passou o final de semana investigando essa situação.
Ele segue treinando com o elenco e uma frase que me foi dita foi que o contrato está na mão dele e ele renova na hora que quiser. Então, está tudo a depender de fato do camisa 88 do Fortaleza. Tá. Acabou a novela. Adam Bareiro já desembarcou em Fortaleza e está prestes a ser anunciado como novo centroavante do Leão. Mais 9,7 milhões investidos e agora a disputa pela camisa 9 vai pegar fogo. Fala, tricolores. Tudo certo por aí? Se você não quer perder nenhuma bomba do mercado da bola, se inscreve no canal. Galera, a coisa tá pegando fogo no PC. O Adam Bareiro já pisou em solo cearense neste domingo e deve ser anunciado a qualquer momento como mais um reforço milionário do Fortaleza. São 1,8 milhão de dólares, quase 10 milhões de reais, fazendo dele a quarta contratação mais cara da história do clube. E olha só a companhia que o paraguaio vai fazer na lista dos maiores investimentos. Fica atrás apenas do Moisés, que custou 18,4 milhões, do recém-chegado Herrera com 13 milhões e do Machuca com 11,7 milhões. Ou seja, o Fortaleza não tá brincando em serviço. Pelo Al Rayyan, do Catar, Bareiro fez 17 jogos, 6 gols e 5 assistências na temporada. Números interessantes, mas agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Como vai ser essa briga pela posição com Lucero e Daverson? Porque vamos combinar, o El Gato Lucero já tá carimbado como titular, é o cara de confiança do Vojvoda. O Daverson chegou com todo aquele marketing de menino maluquinho, trazendo experiência e personalidade. E agora entra o Bareiro, que custou quase 10 milhões, para completar esse trio de atacantes. Será que o Vojvoda vai rodar mais o elenco ou alguém vai acabar ficando no banco? Porque investir quase 10 milhões num jogador para ser reserva não faz muito sentido, né? E tem outro detalhe, enquanto o Fortaleza tá gastando pesado no ataque, vendeu o Lucas Sacha por 1,8 milhão. Será que não precisava de mais equilíbrio nessa matemática? Ou será que a estratégia é mesmo apostar tudo no setor ofensivo? Uma coisa é certa, o Vojvoda vai ter opções de sobra para escalar o time nas 3 competições que o Fortaleza ainda está disputando. Série A, Copa do Nordeste e Libertadores exigem um elenco qualificado mesmo. E vocês, o que acham da chegada do Bareiro? Aprovam mais esse investimento pesado ou acham que o Fortaleza já tinha atacantes suficientes? Como vocês veem essa disputa entre Lucero, Daverson e Bareiro pela titularidade? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês.